Olá pessoal, hoje eu vou responder uma dúvida de um telespectador. Ele me mandou uma mensagem que eu achei interessante. Ele me perguntou, era o rei Davi tarado por ter caído com a Betseba? Vamos lá assistir o nosso vídeo. Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre 2 Samuel capítulo 11. Esse texto é muito interessante. Vocês já se perguntaram por que um homem, segundo um coração de Deus, por que um homem tão abençoado, por que um homem que orava tanto, por que um homem tão próspero espiritualmente como Davi caiu em adultério com Betseba? E aí o paciente meu me perguntou, Ismael, será que o Davi era tarado? Vamos lá, vamos responder essas dúvidas primeiro. Olha só, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, Davi ele tinha várias mulheres, ele tinha um harém, ele tinha um número elevado de concubinas. Segundo alguns historiadores, ele podia ficar com mais de uma mulher por dia, que ele não dava conta de ficar com o número de mulheres do harém dele. Então você me pergunta, poxa, mas ele tinha um monte de mulheres, por que ele então quis cair com a Betseba? Aí eu vou responder para vocês uma coisa que é um conceito da psicologia e que se aplica muito nesse quadro de Davi, o conceito da fantasia sexual. O que é a fantasia sexual? A fantasia sexual e os homens que têm muitas fantasias sexuais disformes, exageradas, eles têm uma tendência a querer sempre uma experiência sexual com aquilo que eles não têm. Então já vou responder uma coisa para vocês. O texto começa dizendo, segundo Samuel capítulo 11, que Davi estava andando no palácio e ele viu a Betseba, que era uma mulher muito bonita, casada, tomando banho no terraço. Aí eu pergunto para você que me escuta, será que era pecado Davi olhar para a Betseba e achá-la bonita, achá-la atraente, achá-la com corpão, achar ela chamativa? Não. Vou dizer para vocês que o erro de Davi não estava ali. 100% dos homens, se subissem naquele terraço e vissem a Betseba, eles a achariam ela bonita e atraente. Então a fantasia sexual e o pecado, que é o que nós entendemos no nosso meio cristão, ele não está em olhar uma mulher e achar ela atraente. Isso aí é da nossa natureza biológica. As mulheres, às vezes, que estão assistindo esse vídeo não vão gostar do que eu estou dizendo, mas é fato. Tanto as mulheres quanto os homens, é normal, é da nossa fisiologia, é da nossa biologia. Olhar para alguém bonito, olhar para alguém que tem ali um corpo bonito, ou alguém que é atraente, nós sentimos ali que aquela pessoa nos atrai pelo olhar. Então eu não acredito que o pecado de Davi estava ali. Mas a fantasia é mais do que olhar e achar bonito. Na fantasia, você deixa com que aquela imagem, você deixa com que aquele gatilho, você deixa com que aquele episódio de tentação, ele passe a ocupar um espaço na sua mente. Perceba que tem uma distância, você pode ver e achar bonito, mas você pode deixar com que aquela pessoa, com que aquela mulher, com que aquele homem comecem a ocupar ao longo do seu dia um espaço no seu pensamento. A Bíblia diz o seguinte, que Davi, após ver a Betseba e achar ela bonita, ele mandou saber quem era ela. Olha que interessante, se ele desligasse ali, se ele simplesmente a achasse bonita, se ele simplesmente parasse o processo ali, ele não cairia em pecado. Mas a Bíblia diz que Davi, ele deu linha, ele deixou com que a Betseba, ele deixou com que aquela mulher começasse a ocupar a mente dele. Vou dar um exemplo para você do nosso dia a dia. Você está lá no WhatsApp, você está lá no Instagram, alguém mandou uma mensagem para você, uma pessoa, e você é uma pessoa casada, por exemplo, ou você tem namorado, namorada, você está comprometida. Aí a pessoa mandou uma mensagem te cantando, ou mandou uma mensagem com alguma foto para você que você não deveria ver. E aí o que você tem que fazer? Se você tiver e não quiser cair na fantasia, você interrompe o processo, você bloqueia a pessoa, você não dá vazão. Mas se você começar a dar vazão a esse processo, você vai gostar da foto, você vai continuar conversando com a pessoa, você vai continuar trocando mensagens com a pessoa e aí você vai estar fazendo o segundo passo da queda, o segundo passo da fantasia. O primeiro passo da fantasia é o gatilho, você vê o objeto de desejo. O segundo passo da fantasia, você começa a deixar com que ela domine a sua mente. Ou seja,
A fantasia ela não começa num dia, ela não começa de repente. Você tem um tempo para abortar ela em seu coração. Por isso que Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já pecou com ela. Há um teólogo que eu gosto muito, que ele diz que no texto original desse texto, Jesus está dizendo aquele que acrescentar algo a, ou seja, não é simplesmente olhar e achar bonito, isso não é pecado, isso é da nossa natureza. Mas se você começar a desejar e na sua mente começar a imaginar cenários mentais que possam fazer com que você imagine ali cenas, lugares ou contextos com a pessoa, você está ali exercendo uma questão de pecado. E aí eu vou colocar para vocês uma outra questão. Davi dá o passo 3. A Bíblia diz que ele manda trazer Betseba para perto dele e aí ele vai e consuma o ato. Ou seja, você começa na fantasia na mente, você deixa ela tomar conta da sua mente e, por último, você gera uma aproximação da pessoa. Ou seja, Davi teve 3 oportunidades. Ele poderia ter parado quando ele viu ela no terraço. Ele poderia ter parado quando ele mandou saber quem era Betseba. A Bíblia diz que as pessoas que assessoravam Davi diziam, não, Davi, ela é casada. Ali ele deveria ter interrompido o processo. E ele teve uma terceira chance de interromper o processo, mas ele manda trazer Betseba. E aí vocês sabem todo o contexto. Ou seja, a fantasia faz com que você queira aquilo que você não tem. O homem ou a mulher que fantasia, eles perdem o interesse nos relacionamentos. Eles começam com muita intensidade, com muita vontade, mas passam um tempo e eles querem algo novo. Eles sempre querem viver uma experiência nova. E a fantasia sexual, ela é uma coisa que a sua mente imagina que é bom, mas não necessariamente aquilo vai ser bom. Quando você vai na Bíblia e vê, por exemplo, o episódio de Amon e Tamar, que era um filho de Davi, a Bíblia diz que o filho se apaixona pela Tamar e ele faz de tudo para transar com ela. E ele não poderia transar, mas quando ele realmente consegue consumar o ato, a Bíblia diz que depois ele descarta ela. Ou seja, a fantasia é uma coisa imaginária da sua mente. A sua mente cria um cenário que vai ser bom, que vai ser prazeroso, que vai ser satisfatório, mas muitos homens, e eu já atendi vários no consultório, quando eles concretizam a fantasia, eles não têm prazer, eles não conseguem ter satisfação, eles são tomados pela culpa. Por quê? Não é por causa de culpa cristã, porque a fantasia às vezes é uma coisa idealizada. E a fantasia ela esconde processos mentais inconscientes. Se você é um homem, se você é uma mulher que tem dificuldade em lidar com a fantasia, que sempre está se expondo a situações de risco, que gosta desse flerte, que está andando ali nos terraços da vida, que tem dificuldade de interromper esses processos, você precisa de aconselhamento, você precisa de uma psicoterapia e você precisa de caminhar com Deus para que essas fantasias elas possam ser bloqueadas na sua vida. Então, gostou do vídeo? Comente aí embaixo. Tá exagerado? Não tá? Eu acho que a fantasia sexual, principalmente nas mídias digitais, como hoje tem acontecido, elas têm sido o despertar das fantasias, grandes processos que têm levado a divórcios em inúmeros casamentos, principalmente dentro da igreja. Eu agradeço vocês, dê o seu joinha, se inscreva no canal e não deixe de mandar o seu comentário. Um grande abraço.